Boa tarde, meu nome é Juliana de Paiva. Eu, juntamente ao Guilherme Vaz, vou apresentar um trabalho referente às Olimpíadas de 2016, que aconteceu aqui no Rio. Somos alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e vamos apresentar esse trabalho referente à disciplina de aspectos históricos da professora Luciana Botelho. No dia 7 de setembro de 2007, foi feita a candidatura oficial do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas em 2016. E no dia 2 de outubro de 2009, o COI oficializou que seria aqui no Rio as Olimpíadas de 2016. O COI levou em conta que o Rio já tinha instalações esportivas por conta do Pan-Americano que aconteceu aqui no ano de 2007. As Olimpíadas de 2016 foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos disputada na América Latina. Já aconteceu algumas outras na América do Norte, mas essa foi a primeira na América do Sul. O Rio 2016 contou com a maior delegação brasileira da história da competição. O time do Brasil fechou sua participação com um recorde de 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. No total, 207 países participaram dos Jogos, trazendo 11.238 atletas, sendo desses 465 atletas brasileiros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os investimentos que ocorreram para que os Jogos acontecessem. Tivemos como orçamento inicial 38,2 bilhões de reais, sendo 24,6 bilhões gastos em obras que serviriam como herança para a cidade. O orçamento final fechou em pouco mais de 40 bilhões e foi menor do que a Olimpíada anterior, que fechou em bem mais, a Olimpíada de Londres. Falando um pouco sobre as principais obras que ocorreram, o Rio tiveram diversas obras para infraestrutura, mobilidade, legado esportivo, entre outros. E quem vive aqui no Rio sabe que essa cidade se tornou um verdadeiro canteiro de obras, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as obras de mobilidade. Tivemos como obras de mobilidade a criação do VLT, a linha 4 do metrô que nunca ficou pronta, o BRT Transolímpico e o Transoeste, e a ampliação do elevado do Joá. Como obras de infraestrutura, tivemos o Porto Maravilha, obras contra enchentes e a urbanização do Engenhão e de Deodoro. Como obras que serviriam como legados esportivos, tivemos a Arena do Futuro, que seria desmontada após os Jogos, dando origem a 4 escolas municipais, o que não aconteceu e os nossos governantes alegaram que não aconteceu por falta de verba para fazer as obras. Tivemos também o estádio aquático, o Complexo Esportivo de Deodoro, o Laboratório de Dopagem, o Centro Internacional de Transmissão e o Campo de Golfe. E tivemos como obras que ajudariam o meio ambiente o esgotamento do eixo olímpico da Zona Oeste e o projeto Bahia Viva. Agora falando um pouquinho sobre a nossa cerimônia de abertura. A abertura dos Jogos Olímpicos aconteceu no dia 5 de agosto no Maracanã. Contou com grandes referências brasileiras. Teve samba, funk, bossa nova e maracatu. E ainda contou com o desfile da nossa top model Gisele Bündchen, ao som de Garota de Ipanema. A cerimônia de abertura repercutiu bastante e foi considerada pela imprensa internacional como espetacular. Durante a cerimônia, todos os atletas e alguns participantes da delegação plantaram sementes em tubos que futuramente se tornaria uma floresta, denominada como a Floresta dos Atletas. Ao todo, foram coletadas 13.725 sementes, sendo de 207 espécies nativas da Mata Atlântica, que também simbolizava os 207 países participantes dos Jogos. Infelizmente, a floresta não se tornou realidade, e só em 2019 as sementes foram plantadas. Apenas 207 sementes foram plantadas no Parque de Deodoro, simbolizando os 207 países participantes dos Jogos. O que seria uma floresta acabou se tornando um verdadeiro bosque. A abertura oficial aconteceu no dia 5 de agosto, mas algumas competições começaram antes, como, por exemplo, o futebol, que teve início no dia 3 de agosto, e além deles serem sediados no Rio, os jogos de futebol também aconteceram em outros estados do Brasil. Os jogos duraram de 5 de agosto a 21 do mesmo mês. Agora falando um pouquinho sobre os esportes que tiveram nessa Olimpíada. A Olimpíada do Rio 2016 contou com 41 esportes. Houveram duas novidades, esportes que retornaram aos Jogos, sendo eles o rugby, que não estava nos Jogos desde 1924, e o golfe, que não era disputado há 112 anos. A Olimpíada contou com 306 provas disputadas, sendo elas
de 136 modalidades femininas e 161 masculinas, e ainda contou com 9 modalidades mistas. Agora o Guilherme vai falar mais um pouquinho sobre as Olimpíadas do Rio de 2016.